vai ter que dividir em várias partes, porque o tempo é curto e também o tempo de vocês. A gente não pode ficar aqui gastando tempo à toa. Para a gente poder começar, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que se preparar como terapeutas, formadores de terapeutas, que eu me encaixo nessa, eu não sou terapeuta, para a nova terra. Então, não temos que fazer agora meias palavras de toda essa transição, porque estamos na transição para a nova terra. Ou seja, estamos passando da terceira dimensão, que tudo é material, para a quinta. E para isso, nós temos que mudar muitos paradigmas, não só na nossa vida, como no nosso dia a dia, como no encontro com os nossos clientes, sejam eles pacientes, alunos, de uma maneira geral, até mesmo no nosso convívio diário com a família, no trabalho, onde quer que seja. Porque a gente está fazendo essa evolução junto com o planeta. E dentro dessa evolução, a gente tem que entender que muitas coisas a gente vai precisar ajudar aqueles que não têm o conhecimento que nós temos, e é exatamente um dos objetivos desse nosso encontro aqui. E também, mesmo na terapia, para que as pessoas compreendam que você tem que mudar holisticamente. Então, é uma mudança de paradigma muito grande. Já era, agora mais ainda. E as pessoas têm que aprender a levar a sua vida, a saúde, o que quer que seja mesmo a sua religiosidade, espiritualidade, o que quiserem chamar, com as suas próprias mãos. E para isso vamos precisar de conhecimento. Uma das coisas importantíssimas, desculpem que a foto está toda torta aqui que eu bati do meu monitor, mas isso aqui foi um curso que eu fiz explicando como é que a gente consegue, dentro do nosso corpo astral, baixar enormemente a nossa energia, a nossa frequência vibracional, nossa taxa vibratória. Com isso, o que acontece? A gente abre as portas para as doenças, para ataques energéticos, etc, etc, etc. Então, se nós formos olhar aqui, eu imaginava que o medo, Lucinha, imaginava que o medo fosse o mais baixo frequência, mais baixa energia, e não é. É a vergonha, depois a culpa, então a culpabilidade é uma coisa horrível, a gente quase que chega a zero. Depois vem a apatia, tristeza, medo. Onde que a gente está ali, mais ou menos na fase neutra? É ali perto de 200. Isso é uma medida, vamos dizer, adimensional, que não importa. É uma escala comparativa. Então, se você for ver ali, a neutralidade é em 250. Quando a gente tem um sentimento de vergonha, a gente vai a 20. Então, é importante que a gente saiba que o ser humano, holisticamente tratado, a gente tem que partir também dessas doenças da alma, que a gente também tem que observar e que temos que ajudar essas pessoas a virem conosco para essa viagem para a nova Terra. Quando a gente já começa ali com um pouco de coragem, que já está mais perto da neutralidade, força de vontade, a gente já está num terreno bem fácil de conseguir passar para aceitação, depois amor, paz e, bom, um dia, quem sabe, com certeza, não é quem sabe, é com certeza, chegaremos à iluminação. Mas, nesse momento, se já estivermos ali próximo da neutralidade, já estamos muito bem. Ali ao lado direito nós temos a consciência contraída e a consciência expandida. Então, a partir da neutralidade, já começamos a expansão da nossa consciência para chegar do alfa ao ômega. Achei muito interessante esse gráfico, essa demonstração de maneira bem didática, para que a gente entenda que antes de tratar o corpo, temos que tratar os corpos astrais. E não é porque a gente não vê que não existe, a gente não enxerga essas energias sutis, não só que o nosso corpo emana, mas também que o nosso corpo tem, né? Então, o que acontece? A gente precisa, de uma certa forma, também tentar enxergar, se a gente não consegue enxergar, se não temos essa capacidade como terapeutas ou pessoas, seres humanos, a gente precisaria de instrumentos para fazer, por exemplo, essa medida.
E também incentivar as pessoas a trabalhar essa energia. Como? Tudo isso dentro da prevenção de doenças. O nosso fórum é da prevenção e da saúde. E a saúde, um novo paradigma, tratando os 7 corpos que temos nessa nossa encarnação atual. Bom, aqui nós temos um trabalho científico que já começou antes, esse é de 2011, mas que já temos na literatura científica pessoas falando sobre o campo energético do ser humano. Então, hoje a gente já pode falar tranquilamente, não é mais nem bruxaria, nem coisas esotéricas, porque já existe um certo respaldo na ciência oficial com relação a esse assunto. E precisamos começar a falar com as pessoas, precisamos nós, como terapeutas, ou mesmo nós na nossa família, cuidando dos nossos próximos, começar a ver que essa prevenção passa por vários caminhos. Não é exatamente só a higiene corporal ou só a higiene mental. Também é o alinhamento a essa parte energética que nós temos que observar. Não conseguimos nem sair para andar, né? Gente, crianças, vamos cortar o microfone aí, por favor, de quem está em casa assistindo, por favor. Bom, então, eu não quis cortar de todo mundo para deixar. Tá bem? Por favor. Então, olha só. Até o projeto Genoma, nós tínhamos toda a expectativa em cima dos nossos genes. E isso não se manifestou realidade. Isso se manifestou um grande fiasco. Então, existem informações muito importantes guardadas, que é um blueprint, é um papel carbono no nosso DNA. Existem realmente situações bem importantes que devemos observar e cuidar, principalmente para o pré-natal e o pré-gravidez, que precisamos ter muito cuidado com isso. Inclusive, porque a própria medicina chinesa nos explica que o Qi que nós temos, que vem do berço, que vem da gravidez, né, da concepção, é uma energia que vamos tê-la pela vida toda e que o importante é que ela seja grande. Então, também para as futuras mamães e papais, a importância de saber que o estado físico da pessoa, de saúde mental e tudo, é também transmitido para a geração seguinte. É muito importante que essas coisas sejam revisitadas, porque todo mundo sabe, mas todo mundo sabe, mas ninguém utiliza, né? Todo mundo sabe, mas não pensa que seja realmente tão importante. Então, é bastante, digamos assim, nesse momento propício que falemos, para que todo mundo saiba que temos que nos preparar realmente, preparar uma mala bem sólida para essa passagem que já estamos vivendo. Um dos grandes problemas que temos hoje no planeta é a poluição. E esse problema faz com que o nosso corpo seja afetado de maneira bem grave, de maneira bem intensa, pelos problemas causados pela nossa, digamos assim, incúria com o planeta. Isso aqui é bem simples, está representando uma monocultura, onde, obviamente, utiliza-se coisas transgênicas e pesticidas. Porque uma máquina a esse nível não só desemprega as pessoas, mas também há necessidade, numa monocultura desse tamanho, da utilização de pesticidas. E daí, esses pesticidas depois caminham para as águas, vão ser descartados em algum corpo aquático. As embalagens desses pesticidas vão ser jogadas no ambiente, apesar que é proibido, mas isso não quer dizer que isso não aconteça, lamentavelmente. E fora os pesticidas que são lançados pelo ar. E esses, então, o prejuízo é dobrado, porque polui o ar, polui, aliás, triplicado, polui a plantação, isso aqui é uma plantação de banana, e o solo e, consequentemente, a partir do solo, os lençóis freáticos.
Isso aqui, lamentavelmente, mostra que determinados locais do planeta estamos numa situação tão bárbara de poluição, isso aí é na Ásia, principalmente lá nas Filipinas, onde você não acredita que a pessoa esteja navegando em água, porque você só vê a água por causa do rastro desse barco. E já é conhecido as ilhas de plástico que se formaram no Pacífico, que são devidos aos tais tigres asiáticos, em função de um desenvolvimento, um boom de industrialização nefasto e sem necessidade. Agora que estamos todos em casa, obrigados, mas não deixa de ser uma situação, digamos assim, de interiorização que podemos observar com calma, sem a correria do dia a dia, o que estamos permitindo fazer ao planeta. E não podemos esquecer que fazemos parte dessa Terra Gaia, onde o que fazemos a ela, fazemos a nós. E por isso também tantas doenças, por isso também tantos desequilíbrios, que a doença nada mais é do que um desequilíbrio. Bom, isso sem falar também nas indústrias produtoras de medicamentos, que também têm seus rejeitos, colocam muitas substâncias na água, no solo, e consumimos também esses medicamentos e colocamos para fora o medicamento que não conseguimos metabolizar, bem como os seus metabólitos. Então, estamos realmente numa situação, um beco sem saída, e que precisamos repensar a nossa saúde, precisamos repensar o nosso planeta e precisamos repensar tudo na nossa vida nesse momento. Bom, aqui nós temos algumas situações, resumidamente, do que pode nos trazer doenças, o que da parte da poluição, né, da parte ecológica, da ecologia do planeta, que pode também nos trazer doenças, e sem deixar de mencionar a parte da autoimunidade. Aí é exatamente o momento onde o sistema imune se volta contra nós, se torna o nosso inimigo. E nesse momento, por quê? Porque ele nunca nasceu nosso inimigo, ele não é feito para isso. Mas em função de várias nossos hábitos, o nosso estilo de vida, as nossas teimosias, as nossas, digamos assim, indulgências com alimentação, com álcool, com cigarro ou com drogas e outras coisas, que aqui é um resumo bem simplificado, o sistema imune tem que trabalhar de uma maneira tão intensa e tão, vamos dizer assim, fortemente, que o que acontece? Temos uma sobrecarga tão grande que ele, durante esse processo, que é um processo bastante complexo, eu não posso detalhar agora, nem vou, né? É para a gente fazer um overview hoje. E essas doenças autoimunes são exatamente quando elas são geradas, quando o sistema imune está descompensado. Ele não sabe mais o que fazer, porque ele perdeu a força, perdeu a bússola, ele se perdeu. Então, você veja, a situação socioeconômica também é função disso, porque ela vai impactar diretamente o psicológico, o moral, vai entrar naquela lista lá que vai abaixar a frequência, a energia das pessoas que mostrei logo no início, seja pelo inconformismo, seja pelo sentimento de culpa, eu não consegui trazer isso para minha família, ou sei lá o quê, ou culpabilizar a si ou aos outros, responsabilizar aos outros, enfim. Isso tudo somado vai trazer essa situação de um desequilíbrio para o nosso sistema imune, uma depressão do seu funcionamento ou uma super expressão, um super funcionamento, onde ele vai começar a atacar o próprio corpo. Os agentes químicos, que eu diria que são as poluições externas, essa gente não tem muita escolha,
Mas a grande maioria que está aqui é nossa escolha. E muitas vezes, por indulgência, a gente se deixa e vai se permitindo coisas que depois o preço vem de maneira bem alta. Claro que muitos de nós, como terapeutas ou na área da saúde, sabemos disso, mas é importante que tenhamos isso muito claro para poder passar essa informação como parte de uma educação para os nossos clientes, para que eles entendam que não existe milagre e que é o conhecimento que liberta, não tem outra coisa. E que é uma escolha, você quer ou você não quer. Não é o terapeuta que vai fazer o trabalho de casa de cada um. Mas para isso nós temos que conhecer para podermos explicar para aquela pessoa e darmos um tratamento humano e melhor àqueles que convivemos, seja nossa família ou não importa. Bom, então, como parte das nossas indulgências do dia a dia, porque eu estou sem tempo, porque eu não posso, ou não sei, eu não estou afim, eu estou com preguiça, e somos bombardeados com produtos industrializados que nos levam a situações catastróficas de saúde, que muitas vezes contém produtos químicos que são viciantes e que a pessoa tem muita dificuldade em largar. Observem que aqui não tem nada de álcool, não tem nada de tabaco, mas são viciantes.